Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos de volta ao meu amado Direito Civil. Bem-vindos ao estudo do Direito de Família, dando continuidade à nossa aula introdutória sobre regime de bens. Temos muita coisa para falar ainda, nós estamos só na parte introdutória. Se você não assistiu a aula anterior, volte uma aula, porque lá eu falo o que é regime de bens, eu falo um pouquinho sobre o primeiro princípio, que é o princípio da liberdade de escolha, e já falo que não há tanta liberdade assim em algumas situações, como esta aqui do regime da separação obrigatória, o próprio nome está dizendo, né? Para algumas pessoas, em algumas situações, o Estado impõe um regime de bens. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário, me segue lá nas redes sociais. Vamos bater um papinho, tá bom? Vamos continuar? Então, o 1641 vai trazer quais são as hipóteses do regime de separação de bens. O que tem que ficar muito claro aqui é o seguinte, que mesmo que, de repente, chegue lá no cartório de registro civil um casal que se enquadre nas hipóteses do 1641, com um pacto antinupcial feito no cartório de notas, dizendo que quer se casar pelo regime da comunhão universal de bens. Ao notar a incidência, né, a aplicação do regime de separação obrigatória para aquele casal, o oficial do cartório de registro civil vai simplesmente desconsiderar a existência do pacto antinupcial. Ele vai dizer, olha, no caso de vocês, eu não posso utilizar o pacto antinupcial porque vocês se encaixam em um dos aspectos do artigo 1641 e para vocês a regra é de regime de separação obrigatória de bens. Vamos ver quais são então essas hipóteses? Mas antes, olha só os efeitos. Não há partilha de bens comuns. Então, primeiro, tudo que eles adquirirem, eles adquirirão de forma separada. A gente vai ver que tem uma exceção já, tá? Então, não tem partilha de bens. Quando eles se separarem, cada um tem o seu. Então, não tem que partilhar nada, porque eles não têm bens em comum. Eles não podem estabelecer sociedade entre si, eles não podem constituir uma empresa entre si e nem uma empresa, o casal com terceiros. Por exemplo, né, um casal casado com regime de separação obrigatória de bens com uma terceira pessoa, 3 pessoas sócias, eles também não podem. Não podem figurar no mesmo contrato social como casados, tá? Não precisam de vênia conjugal para vender bens aos descendentes, a gente vai ver que é necessária a venda conjugal em alguns casos, nos outros regimes, aqui não há essa necessidade e não decorrem direitos sucessórios. A esposa ou o esposo casado com o regime de separação obrigatória de bens não são meeiros, como a gente viu aqui, muito menos herdeiros. Eles não herdam nada em caso de falecimento do cônjuge. Lembrando, separação obrigatória de bens. Nós temos o outro tipo da separação convencional de bens, a separação de bens. O efeito ele é diferente, tá? Olha lá as hipóteses. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Inciso 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Lembra? Já falamos. Se tem uma causa suspensiva, melhor que ela seja oposta no processo de habilitação do casamento e suspenda-se então esse processo de casamento e eles não casem. Mas caso eles se casem, então durante o período em que perdurar a irregularidade de uma causa suspensiva, obrigatoriamente o regime aplicado será o da separação obrigatória de bens. Lembra, por exemplo, a mulher viúva cuja partilha de bens do casamento anterior ainda não aconteceu. Se ela se casar já, né, num novo casamento, obrigatoriamente nesse período ela será
e terá um regime de bens de separação obrigatória. Se o novo marido falecer nesse período, ela não é herdeira dele, ela não pode dividir bem algum, ela não tem, né, qualquer tipo de direito à meação, porque o regime da separação obrigatória de bens, tá certo? Então, todas aquelas hipóteses das causas suspensivas que estão lá no artigo 1523 do Código Civil. Inciso 2, da pessoa maior de 70 anos. Já volto para falar desse inciso 2. Inciso 3, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Também já falamos disso. Lembra que quando eu tenho mais de 16 anos, eu preciso da autorização dos meus pais para me casar. Se os meus pais não me dão autorização, ou um deles não me dá autorização, eu tenho que entrar com uma ação de suprimento judicial. Quando eu entro com essa ação de suprimento judicial e o juiz me autoriza, posso casar, obrigatoriamente o regime será o da separação obrigatória. Eu não tenho liberdade para escolher o regime de bens. Professora, e depois que eu completar 18 anos eu posso mudar? Aí a gente vai ver que tem um princípio aqui que me autoriza a mudança do regime de bens. Mas enquanto eu for menor e eu me casei com a autorização judicial, eu não posso escolher o regime de bens. Será obrigatoriamente o regime da separação de bens. Vamos entender o inciso 2? O inciso 2, olha aqui, é um rol taxativo, tá? Não cabe mais nenhuma hipótese de separação obrigatória de bens, a não ser nesses 3 casos. E o inciso 2 é um caso que agora, em 1º de fevereiro de 2024, o STF, em julgamento a um agravo no recurso extraordinário número 1.309.642, considerou que os maiores de 70 anos, caso queiram se casar por outro regime de bens, eles podem. Então, antigamente, antes de 1º de fevereiro, o Código Civil dizia o seguinte: olha, se você tem mais de 70 anos, você já construiu um patrimônio, você já tem um patrimônio consolidado, você já tem herdeiros, né, ou possíveis herdeiros que já estão aí, talvez te ajudando, né, na administração desse patrimônio. De repente você encontra uma pessoa e essa pessoa não está tão bem intencionada assim ao se casar com você. A gente sabe que infelizmente os idosos eles vão perdendo, né, alguns, uma capacidade de discernimento. Eu não estou falando daqueles que perdem capacidade de discernimento a ponto de serem interditados, mas eu estou falando daqueles que perdem uma certa malícia de identificar as pessoas que são maldosas, que são desonestas, e essas pessoas acabam acreditando em promessas falsas de amor. Então o Código Civil, ele entendeu o seguinte: olha, os maiores de 70 anos talvez ficam desprotegidos. Então eu vou proteger os maiores de 70 anos dizendo o seguinte: quer se casar? Case, mas o patrimônio do maior de 70 anos ficará protegido. Ele não perderá, em hipótese alguma, esse patrimônio que ele construiu ao longo dos anos. A doutrina já vinha criticando muito isso. Por quê? Porque hoje nós temos idosos cada vez mais ativos, idosos cada vez com qualidade de vida cada vez melhor, né? Os idosos de hoje são idosos que estão trabalhando até mais tarde, né? Diferente do passado. E aí, a doutrina falava assim, olha, é você tirar a autonomia da vontade de uma pessoa que com 70 anos, 72 anos, está na sua plena capacidade de discernimento. Então, é um absurdo isso. Então, o STF entendeu que agora é possível que os maiores de 70 anos, eles possam, através de uma declaração em uma escritura pública,
optarem por outro regime de bens. Então, terão os idosos que procurar um cartório de notas e declararem, através dessa escritura pública, que estão conscientes e querem dar àquele casamento outro regime de bens que não seja o da separação obrigatória. Não é um pacto antinupcial, tá? É simplesmente uma declaração de que, cientes de que eles poderiam se casar pelo regime da separação obrigatória, eles estão optando por outro. Se eles optarem pela comunhão universal, participação final dos aquestos ou separação de bens, aí eles têm que fazer o pacto. Se eles optarem pela comunhão parcial de bens, aí eles não precisam fazer o pacto. A mais, eles precisam fazer essa escritura pública. Professora, e quem já é casado e se casou depois de 70 anos e foi obrigado a se casar pelo regime da separação obrigatória de bens? Esse que já foi casado pode modificar esse regime de bens através também dessa declaração, fazendo essa escritura pública. E a gente vai ver como que se faz a mudança do regime de bens no nosso ordenamento jurídico. Ainda acerca do regime da separação obrigatória de bens, o enunciado 377 do STF diz o seguinte, que apesar de não haver comunhão de bens, separação de bens comuns, de não haver direitos sucessórios, o STF reconhece que nesse regime, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, desde que os cônjuges provem que eles contribuíram onerosamente para a aquisição daqueles bens. Então, por exemplo, o casal comprou uma casa que vale 200 mil. Se eles provarem que saiu da conta de um 100 mil, da conta do outro 100 mil e compraram a casa de 200 mil, na dissolução do casamento, 100 mil fica para um, 100 mil fica para outro, ou seja, 50% da casa para um, 50% da casa para o outro. Mas tem que ser provado, tá? É importante, por exemplo, que a escritura dessa casa fique no nome dos dois. E também conste que a proporção da propriedade é 50% para um, 50% para o outro. Quando for bem móvel, é importante que no contrato de aquisição da propriedade também conste essa propriedade. Quanto cada um contribuiu e quanto cada um tem direito na propriedade deste bem. Tá certo? Bom, e o princípio da variedade dos regimes? O princípio da variedade dos regimes vai me dizer o seguinte, olha, você tem uma variedade de regimes para escolher, tá certo? Eu tenho 5 regimes que estão disponíveis no ordenamento jurídico. 4 para escolha, 1 é o obrigatório. Quais são os 4? Comunhão parcial de bens, que é o regime supletivo, ou seja, se eu não escolher qualquer um dos outros 3, é esse que se aplica, que é a regra geral. Eu tenho da separação de bens, eu tenho da participação final nos aquestos e eu tenho da comunhão universal de bens. Eu tenho liberdade para escolher qualquer um deles. Lembrando, né, que se eu escolher, então, comunhão universal, participação final dos aquestos e separação de bens, eu tenho que fazer o pacto antinupcial, tá? Desculpa. O princípio da variedade dos regimes de bens ainda me autoriza o seguinte, que eu posso fazer uma mistura, né, de 2 regimes de bens que estão disponíveis para mim no ordenamento jurídico. Eu posso, através do pacto antinupcial, estabelecer o seguinte, por exemplo, que com relação aos bens imóveis, o regime é de separação de bens. Mas com relação aos bens móveis, o regime é da comunhão universal de bens. Então, lá no
pacto antinupcial, eu faço constar isso. Eu posso colocar aqui, ou eu posso colocar, por exemplo, que o regime é da comunhão parcial de bens, mas o esposo tem direito a 30% e a esposa tem direito a 70%. Então eu posso criar efeitos diferentes ou outros regimes de bens a partir da mistura dos que já existem, desde que essas novas disposições constantes do pacto antinupcial não desrespeitem normas de ordem pública e nem regras de direito fundamental, tá bom? Bom, e o princípio da mutabilidade motivada? Professora, é possível alterar o regime de bens? Você disse que é lá no momento da habilitação para o casamento que eu escolho o meu regime de bens. É possível depois, eu me arrependi, eu quero mudar, é possível mudar? É possível mudar. Lá no artigo 1639, parágrafo 2º, diz que é admissível, tá? Mediante autorização judicial. E aqui é uma crítica gigantesca, né? Porque se hoje eu posso me divorciar de forma extrajudicial, por que eu não posso alterar o regime de forma extrajudicial? Por que eu tenho que entrar com uma ação judicial para alteração de regime de bens? Pedir para que o juiz me autorize isso, se eu posso, inclusive, me divorciar extrajudicialmente? Mas ainda prevalece, né, o que está disposto no Código Civil, e se eu quiser, eu preciso entrar com uma ação judicial. Esse pedido tem que ser de ambos. Não é um pedido unilateral, não pode um dos cônjuges querer mudar o regime de bens, tem que ser os dois. Os motivos precisam ser relevantes, motivados, e quem vai decidir o que é relevante e motivado é o juiz, e óbvio, ressalvados os direitos de terceiros. Não pode o casal querer mudar o regime de bens, por exemplo, para fraudar credores. Então, o casal, casado pelo regime da comunhão universal de bens, vai lá, o cônjuge coloca tudo no nome da mulher, depois entra com uma ação fazendo a mudança do regime de bens para dar separação de bens. Tudo é dela, tudo é dele. Tudo fica no nome dela, ele fica sem nada no nome, prejudicando esses credores. Então, se prejudicar, o juiz vai verificar, né? Ele pode, inclusive, julgar a improcedência da ação. Mas a crítica é a questão judicial. Talvez ainda se justifique, porque o juiz vai analisar na prática, né? Se há essa relevância ou não e se não está prejudicando terceiros. Tudo bem? Bom, a eficácia do regime de bens é o início, né, da eficácia ou dos efeitos do regime de bens é na data da celebração do casamento. Por que tem que ficar claro isso? Eu vou optar pelo regime de bens na fase do processo de habilitação. Então, quando eu vou lá no cartório de registro civil e apresento toda a documentação e digo, olha, nós queremos comunhão universal, não é dessa assinatura e desse momento que já vale comunhão universal, por favor, tá? É como se fosse uma condição suspensiva. Essa minha declaração de que eu desejo me casar e que sobre o meu casamento vigore um regime de bens está condicionada a um evento futuro e incerto. Qual? O casamento. Tanto é que, se eu não me casar, o regime de bens não gera efeito jurídico nenhum. Então, obrigatoriamente, eu preciso da celebração do casamento para que o regime de bens ele venha a vigorar no nosso caso, na nossa situação. E o fim é com a morte ou com a dissolução do casamento. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido essa fase introdutória do regime de bens. Na nossa próxima aula,
teremos um pouquinho mais sobre a administração do patrimônio dentro do regime de bens, dependendo do regime de bens, como que o casal pode administrar os seus bens e o seu patrimônio. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!